A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Nesta terça-feira, exatamente 7h30, espero encontrar toda a nossa querida Irmandade na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus, e peço licença para adentrar os lares para nós abordar mais um assunto importante. Irmãos, o assunto que nós vamos abordar é uma pergunta que me fizeram duas, né? A primeira pergunta nós já vamos responder e a segunda nós vamos abordar. A primeira pergunta, irmão: como nós estamos sempre na internet falando dos anciãos, comentando algumas coisas concernentes à obra de Deus, e quando nós vamos falar de um ancião, ainda mais os mais antigos, né, os de cabelo branco, todo respeito aos servos de Deus, primeiramente, né, por estar aí mais tempo na frente do povo de Deus. Creio que quando eu tinha aí 4 anos de idade foi quando eles foram ordenados. E, irmãos, e uma coisa sempre eu aprendi, creio que a nossa querida Irmandade também aprendeu de seus pais, né? É respeitar os mais velhos, por mais que eles falem algo que seja contraditório ao seu pensamento ou esteja equivocado, mas sempre há um respeito pela pessoa, né, irmãos? Não aceitando, né? Logicamente, você não vai colocar aquilo na cabeça, vai replicar porque é uma pessoa idosa, mas você respeita, né? Que com certeza um dia ele vai pensar melhor e vai ver que aquela narrativa estava um pouco errada. Irmãos, nós vamos falar aqui, passar para a nossa querida Irmandade. Eu estava até, na hora da pergunta das irmãs, conversando sobre o Cláudio Massola com o encarregado de orquestra. Vê que coisa. E a gente conversando ali sobre Cláudio Massola, irmão. E eu falei: irmão, eu vou falar uma coisa pro irmão, não sei se é a opinião do irmão, mas eu tenho uma afinidade enorme com o Cláudio Massola. Cláudio Massola, ele revolucionou algumas coisas na congregação, e essas coisas, irmãos, muitos não enxergaram. Muitos até a crítica aí criticavam o Cláudio Massola, porque eles têm que criticar, né? Às vezes pegam primeiro o presidente, depois os que estão ali junto, né? Que é o jeito deles tentar falar algo, né? Porque se eles for falar de algum irmão que não é conhecido, eles não são ouvidos, já não são ouvidos, né? Ainda mais pegando o irmão que não é conhecido, aí eles não conseguem, né? Pelo menos, né, respirar um pouco na internet. Mas, irmãos, veja bem, eu estava conversando sobre o irmão Cláudio Massola, e o irmão falou assim: irmão Paulo, o Cláudio Massola, eu gosto muito dele, a Irmandade gosta demais. É um irmão assim de idade, mas um irmão que revolucionou a congregação. Olha, tanta coisa teve na época do irmão Cláudio Massola. O perdão para a CCA, o perdão para muitos que estavam em suas casas, Projeto Resgate, autorizado. O percussor do Projeto Resgate foi o nosso querido irmão Alcides Zavata. Agora mudou, Projeto Fraternal, né, com outros à frente. Irmãos, e copinho de Santa Ceia, né? Oraram a Deus, Deus deu entendimento em que o cálice único ainda continua. Basta fracionar em copinhos, mas de uma jarra colocar no cálice único. Não deixa de ser um cálice único. E tudo isso a gente vem enfrentando. Foi um presidente que na pandemia esteve aí à frente do povo de Deus. Temos bastante pregação do nosso irmão Cláudio Massola pregando, né? Uma comunhão tremenda, irmãos. Santo Deus. Irmãos, e a Irmandade está perguntando como está o irmão Cláudio Massola. Eu tenho 2 vídeos dele, 2 vídeos fofos, né? Os netos dele, os filhos, a família, né, irmãos? Irmãos, eu fico triste quando eu vejo algum crítico pegando a imagem de qualquer ancião aí, né? Do Luiz Carlos Euclides, Cláudio Massola, Salvador Bueno, Hélio Bianco, e vai indo, né? Os outros que eu não conheço direito, Silvano, que é mais novo,
Isaac do Jardim Ara, o nosso irmão Alarico Munhoz, caro servo de Deus, Cláudio Codonho, tem outro, o Isaac Marquezete, já falei, tem outros aí, né, que a gente ouve eles pegando e falando, né, irmãos? Eu fico triste, né, ainda mais com esses irmãos aí, veteranos, né, que amassou bastante barro, década de 70 já estava na frente do povo de Deus, né, uma época muito rígida, a rigidez no meio da congregação, sentava por qualquer coisa os antigos, e não é por causa disso que não estão aí os antigos servindo a Deus, irmãos. E o nosso irmão Cláudio Massola, pelos vídeos que eu estou vendo aqui, ele está um pouco assim, pela idade, fragilizado, né? Mas o servo de Deus está bem, né? Os netos brincando com ele, né? Se alimentando, né? Agora parece que ele está fazendo tipo uma fisioterapia, mais ou menos aqui uma ginástica, né? Para os ossos não endurecer, porque a pessoa idosa, irmãos, até nós mesmos, se ficar parado num canto, parece que enferruja tudo, né, irmãos? Eu vou colocar aqui um videozinho para nossa Irmandade, para nós matar, para nós, não é só a nossa Irmandade, matar a saudade do nosso querido irmão Cláudio Massola e pedir, eu faço apelo mesmo, irmão. Quer achar ruim? Ache. Pelo amor de Deus, não pega, críticos, não pega a imagem dos nossos irmãos aí, né? Quer falar algo sobre a igreja, quer dar sua opinião, mas não pega a imagem dos servos de Deus, não desfaça das pregações deles, não. Não desfaça. Você vai estar cometendo dois erros. Um é contra o servo de Deus, contra a idade dele. Os familiares dele não vão gostar. Vocês podem perceber, os parentes do nosso irmão Cláudio Massola, como, né, nós temos vô, vó, o carinho que a gente tem, brinca com o nosso vô, com a nossa avó, com aquele carinho, né? São, né, ser humanos também, né? Não é porque não está mais na igreja, não é porque você tem uma frustração na igreja que vai descontar. Os servos de Deus às vezes nem conhece quem foi que lhe prejudicou, né? Ou se prejudicou, né, irmãos? Olha só, o servo de Deus, nosso irmão Cláudio Massola. E o encarregado falou para mim que tem um amor imenso pelo nosso irmão Cláudio Massola. Não é porque ele é ancião, não é porque, sabe? Era para parar esse amor se fosse interesse, né, da gente. Mas o servo de Deus parece que só está atendendo em Araraquara. Olha só que vídeo maravilhoso eu captei, irmãos. Vou, então eu já vou lá trabalhar, tá bom? Penteando o cabelo. Amém. Tem aguinha aí? No caso dele, ele é um pé diabético, né? Então tem que ser um laser específico para a cicatrização da diabetes dele, no caso da ferida, né? Fechamento, cicatrização. Pré-diabético, né? O nosso irmão Cláudio Massola é um pré-diabético, né? E ali parece que uma doutora está tomando conta, né? Ali fazendo as baterias de exames, né, irmãos? Veja bem o que a mídia fala por aí, besteira danada, né, irmãos? E nós temos um outro vídeo aqui do nosso irmão Cláudio Massola, a neta dele com o maior carinho e amor. Para vocês, que isso não vale a pena vocês fazer isso, né? Eu creio que cada vez mais que vocês pegam a imagem dos nossos irmãos anciãos aí, de idade, veterano, irmãos de caráter ilibado, irmãos, não temos nada que falar dos nossos irmãos, né? Temos mais a agradecer a Deus e pedir para Deus deixar eles mais algum tempo aqui na terra. Eu fico triste quando o irmão antigo vai embora, irmãos. É sinal que nós estamos, se essa nova juventude que está no ministério nos seguir, primeiramente os passos de Jesus Cristo e segundamente a doutrina que esses nossos velhinhos vão deixar, irmãos, então a gente fica triste. Olha só. Vamos matar a saudade. Matar a saudade do Cláudio Massola. Vou levar pra Phoenix. Isso é uma raça de macabu. Ela vai ficar enorme, igual o senhor, vô. Olá! Opa! Ó, vô. Tudo bem? Tudo bem? Eu sou o Gustavo. Ô, Gustavo, você tá bom? Ele é meu chefe também, vô. Seu chefe. Tenho dois aqui. Ele que vai ser seu personal. Tá bom. Ele que vai te treinar. Você tá preparado? Um pouco. Invenção da Laura, né? Invenção da Laura. A Laura que inventou. Ah, eu posso não vir amanhã, né? Amanhã é sábado, amanhã. Amanhã é sábado? Amanhã não é dia mesmo. Só a segunda. A gente congregar, viu? Então vamos ver. A gente fica em comunhão, viu? O Cláudio Massola, eu acho que é o personal dele, né?
vai fazer fisioterapia, ginástica, né? Eu vi que ele tá com o bracinho todo marcado, né? Parece que não sei se ele tomou soro, né? Tá com o braço todo marcado, né, irmãos? Mas, irmãos, muitos falam assim, mas tá puxando o saco porque é o presidente da congregação, o Cláudio Massola, o Salvador Bueno agora, ele não foi presidente da congregação, ele foi do Conselho dos Anciãos mais antigo. E digo que, por passagem, irmão, o servo de Deus fez uma ótima gestão quando estava na congregação. E o povo, irmão Cláudio Massola, o povo da congregação te ama em Cristo Jesus, né? E não vamos aceitar, né, quando alguém pegar vídeo dos nossos irmãos aí e tentar, né, falar, né? Mas não tô falando da pessoa, tô falando do que prega. Gente, o Cláudio Massola, os vídeos dele do culto online já faz tempo que ele não atende culto online. Pra que pegar lá atrás pra tentar, né, irmãos? Vamos ver o restante. Olha, exercício, ó. Tá com força, irmão Cláudio Massola, olha lá. Tem que ter força, irmão Cláudio. Glória a Deus. Ó, tá andando, ó. Ele tá andando um pouquinho de passinho, ó. Tá andando um pouquinho de passinho. Pronto, venceu o irmão Cláudio Massola, foi lá pra academia. Aí a neta dele fez um react do que ele foi fazer, né, irmãos? E é um irmão que quando se coloca na internet, irmão, é um irmão bem querido, viu? A Irmandade em peso, né? Ama o nosso irmão, tem um carinho pelo nosso irmão Cláudio Massola. E não vão ligar, né? A Irmandade, não vamos ligar pra quem fala mal do nosso irmão, tá bom? Irmãos, e agora... já matamos a saudade, né? 12 minutos de saudade do irmão Cláudio Massola. Irmãos, o papo é rapidinho. Me fizeram uma pergunta. Irmão Paulo, me responde uma parte. Nós nascemos para sofrer na terra? Deus, ele tem prazer que nós sofra na terra? Nós temos que sofrer porque na congregação, isso foi pergunta de pessoas que já foram da congregação, logicamente, né? Na congregação vem umas palavras dizendo bem assim: aguenta firme, minha filha, que eu sou contigo. Hoje você está sofrendo, mas Deus vai te dar a vitória. Irmão Paulo, para que tanta vitória? Para que o povo tem que sofrer? Que Deus, ele é poderoso, ele é misericordioso e ele cuida de nós. Irmãos, o que eu tenho que responder e abordar esse assunto nesse vídeo para a gente acabar logo, vamos ler em Jó, né, a parte de Jó, né, aonde Jó, o que Jó passou? Ó, abri até em cima, o que Jó passou? O que Jó passou, irmão? Não foi pouca coisa não, né? Jó, ele passou muita coisa, ele perdeu os bens e o bem maior que Jó. Eu não vou falar que ele perdeu porque se traíram, se deixaram ele, porque ele não perdeu, porque não era dele, a família. Mas hoje em dia é o bem maior do que dinheiro, do que fazenda, do que boi, gado, é o que? É a família, é o bem maior. E Jó, além de perder tudo, ainda ficou com uma chaga coçando com um caco de telha. O que quer dizer Jó? Deus não poderia ser bonzinho com Jó? Porque Jó, ele era fiel a Deus. Mas peraí, vale a pena a gente ser fiel? Se Jó era fiel e aconteceu isso, vale a pena? Essa pessoa, ela quer dizer sobre o livro de Jó mesmo, irmão. Vale a pena? E aí, irmão Paulo, responde essa aí, irmão Paulo. Irmãos, o meu entendimento, eu não vou falar uma verdade absoluta, minha verdade relativa, minha opinião, e eu creio que é a opinião
de todos. Na Bíblia diz que Jó foi feita uma prova com Jó. O diabo veio de rodear a terra. Ele não estava lá em cima. Ele veio de rodear a terra. E rodeando a terra, isso nessa parábola, Deus falou: tem visto meu servo Jó, fiel a mim? Então o diabo, que é acusador, falou: claro que ele é fiel a ti. Você deu tudo para ele? Casas, gado, dinheiro, família bonita. Então Deus foi dando ordem. Vai lá e tira isso. Vai lá e tira aquilo. Vai lá e tira aquele outro. Para você ver se Jó me nega. Irmãos, ali foi uma prova verdadeira que Jó deu. Que não negou o Senhor por nada. Por que isso? Porque nós sofremos, irmãos. Logicamente, né? Que tem muitos que Deus precisa passar ali mesmo na moinha. Né, irmãos? Mas por quê? Tem na Bíblia escrito: Deus prova o filho que ama. E Deus nos prova para certificar se nós não vamos deixar ele por nada dessa terra. Aqueles que é provado e sai da presença de Deus primeiramente e depois pula fora, esses não representa Deus. Este já traiu Deus. Né, irmãos? Este já traiu. Como diz o irmão esses dias, quando eu saí da congregação, eu acabei arrumei um emprego, fiz um curso e tô ganhando bem. Aí vem um outro irmão pra mim e fala assim: ô irmão, você viu? Irmão, isso daí não é o que eu tô inventando não. Falaram pra mim: ô irmão, aquele irmão ali daquele carrão é engraçado. Falou pra mim. Graças a Deus que ele falou pra mim. Ele não falou pra Deus que ele ia pecar contra Deus. É engraçado. Saiu da graça, não está mais dentro da igreja. E olha só, irmão, é o carrão dele e o meu carrinho. E eu tô servindo a Deus e tudo. Aí eu falei pro irmão: irmão, o irmão tá lá para fazer barganha com o Senhor, para trocar, para ter pacto, para você ser abençoado nessa terra? Ou você está lá para salvar a sua alma? Aquele irmão, estando dentro da igreja ou não estando, se ele estudasse, ele ia ter a mesma coisa. Correto? E se ele está fora da igreja e ele está numa boa, como ele diz, né? Então, ele está numa boa, então ali não precisa mais a prova, se ele já não quer mais a presença de Deus. Aquilo ele vai, né? O inimigo também abençoa. Correto? No modo assim de pacto. Correto? E o que Deus quer de nós, irmão, é reverência, é fiel, né? Que nós sejamos fiel a Ele. E que o que nós vamos pegar pedindo na presença de Deus é a salvação da nossa alma. Tem muito irmão que mora em Chopana, mora em casa que chove mais dentro do que fora e está feliz porque o que ele tem dentro do coração, mesmo ele estando numa casa velhinha, numa casa entrando água, ele deita ali, Deus dá até revelação para ele. E aquele que está num palacete, deita ali, tem tudo, tem carne, tem, né? Não passa nada, tem carro que leva, carro que traz, mas na hora que ele deita, irmão, a alma chora. Então vamos ver a diferença da obra de Deus? Vamos ver? Ah, mas Paulo, mas eu saí da igreja aí, fiz um curso, agora eu sou advogado. Parabéns! Você não podia ser advogado lá dentro? Por que você deixou para estudar depois que saiu? Para dizer que você foi abençoado, para tentar mostrar para as pessoas que você foi abençoado porque saiu. Você está sabendo no teu íntimo, você mesmo que está me ouvindo, no teu íntimo do teu coração. Você está sabendo que você pode ser advogado, pode ser médico, pode ser juiz, mas se o teu coração não estiver firmado em Cristo Jesus, nada disso vai te alimentar sua alma. Às vezes a alma de alguém que varredor de rua, catador de latinha, às vezes vendedor de bala em semáforo, né? Irmã que faz faxina, às vezes a alma dela tá mais ali consagrada, tá mais firme, tá mais alegre do que um que tem dinheiro no banco. Irmãos, essa obra é um mistério.
né? Essa obra é magnífica, irmãos. Só na comunhão que nós vamos entender o que Deus faz por nós nesta vida. E olha, aquela frase que muitos pregam por aí: quem dera que Deus cumprisse o meu desejo e desse o que eu espero, que desse o que eu espero e cumprisse o meu desejo. Não sei a ordem. Essa frase é de Jó. Jó pediu a morte. Ele chegou ao extremo, mas Deus deu vitória. Deus deu vitória. Jó não traiu Deus. Foi fiel até na doença. Aqueles que foram visitar Jó, saiu visitado. Tem muitos que vão nos hospitais, irmãos, visitar um irmão que está lá achando que o irmão está com depressão, que o irmão está triste, sai de lá visitado, o irmão alegre, contente. Teve um irmão, Horácio, eu gostava muito dele, lá da Baixada Santista, um irmão calado, temente a Deus. Diz que uma vez, ele quando teve um infarto, ele foi parar, o infarto, o câncer, mais ou menos assim. E diz que quando ele estava no hospital, os irmãos iam visitar ele, e ele feliz, contente. E foram fazer uma visita para ele de última hora, porque ele estava muito mal. Diz que chegou lá, não conseguiu falar com ele. Só ouviu da porta para o lado de fora ele falando em línguas. E mencionava para o céu. Irmãos, muitos falam: o dia que a morte virá me buscar. A morte não vem buscar ninguém, não. O servo de Deus não é a morte que vem buscar. O servo de Deus são os anjos. O irmão via anjos e apontava o dedo e falava em línguas. E ali mesmo Deus recolheu ele. Então, bom, essa obra é linda, é maravilhosa. Eu quero compartilhar com vocês. Primeiro falamos do nosso querido irmão Cláudio Massola mais uma vez, né? Saudade que o povo tem, né? Bem que os irmãos podiam deixar ele atender um cultinho aí online, né? Se atender um culto, pelo menos pregar a palavra, né? Que a gente conheceu os irmãos pela internet, né? Agora a gente sabe o nome de cada um, né, irmãos? Então, irmãos, o que vocês acham sobre esse vídeo? O que vocês acham? Deus prova porque Ele ama. Nós temos que sofrer pela obra de Deus, né, irmãos? Porque o nosso descanso será lá em cima, quando nós combatemos um bom combate, guardou a fé e Deus recolheu e vai ficar descansando no seio de Abraão para a primeira ressurreição, viver com Cristo, né, irmão? Santo Deus, deixa aqui seus pedidos de orações. Deus abençoe grandemente a todos. Me perdoe qualquer palavra. Fique com Deus.